O exercício que eu vou resolver hoje é sobre temperatura e sobre escalas de temperatura. Bom, o primeiro que está o enunciado na tela, ele está mostrando duas temperaturas, a máxima e a mínima já registrada nos Estados Unidos. Mas vamos ser um pouco mais aguerrido e vamos para as temperaturas extremas já registradas na Terra. Então, uma corresponde aqui ao Vale da Morte, que é este valor de 134 graus Fahrenheit, que foi medido na Califórnia. E tem outro valor que foi aqui no Alasca, mas a gente não quer saber do Alasca, mas o da Terra. A temperatura mínima medida na Terra foi de menos 128,6 graus Fahrenheit. Então, vamos utilizar todas as medidas, assim como enunciado, em Fahrenheit. E aí vamos converter eles para Celsius. Nós estamos sempre familiarizados com temperaturas em graus Celsius, e aí vamos resolver. Então, esse é um exercício simples, que é escala de temperatura em duas diferentes, e vamos fazer a conversão. Como que a gente faz a conversão? A gente quer converter essas duas temperaturas máximas e mínimas na Terra de Fahrenheit para Celsius. Então, para isso, a gente precisa de uma equação que faça a conversão entre elas, que é a letra A. Converta essas temperaturas para a escala Celsius. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer é como eu faço a conversão dessas escalas de temperatura. Eu preciso conhecer a equação que relaciona Celsius em Fahrenheit. A equação de conversão de Celsius para Fahrenheit é 5 nonos de temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Que eu vou chamar isso de equação 1. Aí o que eu preciso fazer? Pegar a temperatura em Celsius máxima, que foi medida lá no Vale da Morte, que é 134 graus Fahrenheit, e essa temperatura mínima, e substituir na equação 1. Então, para achar a temperatura, aqui não é Celsius, aqui é Fahrenheit. Para achar a temperatura máxima em Celsius, é só utilizar a equação de conversão. E aí, então, você encontra que essa temperatura é de 56,7 graus Celsius. Nada mal, né? A temperatura mínima, que eu vou descrever com esse M minúsculo, em Celsius, é utilizar a mesma equação 1, e utilizando a equação 1, você encontra o valor de menos 62, você encontra o valor de, vamos voltar isso daqui, (89,2 graus Celsius, menos 89,2 graus Celsius. Isso ocorreu na Antártida, no ano de 1983. Também nada mal, né? A segunda parte do problema é fazer o seguinte: uma vez que eu conheço as temperaturas em Celsius
máximas e mínimas, eu quero saber como que eu faço a conversão para Kelvin. Então lembra que Kelvin é aquela escala de temperatura absoluta, a gente não fala em graus Kelvin, a gente fala em Kelvin. Lá onde que tem a temperatura, o zero absoluto, certo? Que é a menor temperatura que algum corpo poderia alcançar, seria a temperatura igual 0 graus, 0 Kelvin. Muito bem. Então, como que você faz? Você precisa conhecer de novo a equação de conversão entre Celsius a Kelvin. Essa é uma equação linear também, que relaciona a temperatura, que eu vou chamar de T, simplesmente, sem índice nenhum, como a temperatura em Kelvin, e ela se relaciona com Celsius igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, o que você tem que fazer? Pega as duas temperaturas que você encontrou, a máxima e a mínima, joga na sua equação 2, manipula matematicamente e aí você encontra as temperaturas máximas e mínimas em Kelvin. Então, fazendo de novo, a temperatura máxima em Kelvin é igual a 56,7 mais 273,15, que me dá 330 Kelvin. Já a temperatura mínima em Kelvin, utilize a equação 2 e você vai encontrar que é 183,95 Kelvin, com K maiúsculo. Veja que não há temperatura negativa em Kelvin. Tá? Outro detalhe que você precisa tomar cuidado, aqui sempre é K maiúsculo, não é K minúsculo. Lembra que o K minúsculo é um símbolo que nós utilizamos no lugar de 10 à terceira, tá bom? Então, tomem cuidado, expressem as quantidades na sua unidade adequada e mostrem que você sabe qual que é a unidade. Kelvin, K maiúsculo. Agora, o próximo problema é para uma escala arbitrária, que a gente chama de temperatura X. Numa escala linear de temperatura X, eu escolho, assim como os Celsius e Fahrenheit fizeram, eu escolho valores arbitrários para 2 pontos que eu posso chamar de ponto fixo. Então, eu vou dizer que a água evapora a menos 53 graus X e congelará a menos 170 graus X. E aí eu tenho uma escala linear de temperatura entre Kelvin e essa escala X. Então, o que eu quero fazer? Encontrar qual que quanto corresponde 340 Kelvin na minha escala X. Então, eu preciso conhecer a equação de conversão. Como que eu faço essa relação? Se é uma equação linear, é uma escala linear, você lembra que uma equação linear é do tipo y igual a x mais b, onde a corresponde a um coeficiente angular e b é o coeficiente linear dessa reta. Y, para mim, corresponderá à temperatura em Kelvin e x, a temperatura em graus X. Então eu preciso encontrar A e B para saber relacionar, ter a minha equação de conversão e aí sim eu consigo fazer a conversão. Para isso eu preciso de 2 pontos, porque eu tenho A e B, eu preciso de 2 equações. A primeira é a seguinte. Então você vai fazer o seguinte, relacionar 2 pontos físicos a 2 escalas diferentes. Em Kelvin, eu não vou aproximar nada, tá bom? Eu sei que o ponto de ebulição da água
em Kelvin é 373,15 na CNTP. Isso é igual a A vezes a temperatura que corresponde a esse estado físico em graus X, que equivale a menos 53,5 graus X. Mais B. A segunda característica física é que ela congela a 273,15 Kelvin e na escala X isso corresponde a menos 170 graus X. Pronto, você tem duas equações, duas incógnitas, você resolve esse sisteminha e resolvendo isso você encontra que A é igual a 0,858 e B equivale a 419. Então, sua equação de conversão fica: temperatura em Kelvin é dada por 0,858 Tx mais 419. Vamos chamar isso de equação 1. Uma vez que você construiu a equação 1, você encontrou, agora fica trivial saber qual que é a temperatura que corresponde a 340 Kelvin. Como? 340 Kelvin, você vai utilizar a equação 1, é igual a 0,858 temperatura em graus X mais 419, e isso te dá o resultado que a temperatura em X é igual a menos 92,1 graus X. Pronto. Não é difícil. Vou deixar duas perguntas para vocês pensarem. Vocês encontraram A e B. A e B tem unidades? Se tem unidade, quais são as unidades?